Nessa semana eu encontrei uma calça que eu procurava há anos para comprar. Eu já tinha ido em um monte de loja, experimentava aí, experimentava aqui, para todo lado. E eu não conseguia achar um modelo que ficasse bom em mim. E eu encontrei essa calça recentemente, nessa semana mesmo, e não era simplesmente sobre encontrar a peça. Vocês vão entender sobre isso. Eu procurava muito pensando no, ai, não cabe, minha cintura é fina, meu quadril é largo, não cabe em mim. Toda vez era a mesma história. Ou ficava apertado no quadril ou solto na cintura. Só que eu acho que não era bem isso. Não era bem essa jogada, não. Eu acho que tinha coisa atrás disso. Eu não estava me sentindo confortável com o que eu estava vendo no espelho. E isso estava me fazendo bloquear as calças porque eu procurava pelo modelo errado, porque eu não tinha o direcionamento certo com relação a isso. E eu passei pela consultoria, por uma consultoria de imagem dentro da mentoria que eu fiz recentemente. E aquilo me abriu os olhos de um jeito que, assim, facilitou demais a minha vida. Tipo, muito, 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 muito. Por quê? Porque eu sabia exatamente o que eu procurar. E eu fui nas lojas e eu encontrei. Foi assim, simples assim. Agora eu tenho o que procurar e eu procurei e achei. Sabe o que que é? Anos procurando por isso? E por quê? Porque eu via nos outros, só que eu não me identificava dentro daquilo ali. Eu não conseguia me ver naquilo, não conseguia me sentir confortável com aquilo de alguma forma. Bloqueio mesmo, eu acho. E não funcionava porque para mim parecia que era um negócio do corpo. Meu corpo não tá adequado para isso aqui. Eu cogitava, eu falava pro meu namorado e tinha conversado com a minha terapeuta sobre isso, porque minha terapeuta ela faz roupa sob medida para ela numa costureira. Ela compra o tecido, leva na costureira, ela faz. E acaba ficando um produto bom porque é um produto único dela, específico pro tamanho dela. Então, o preço dele condiz com um que a gente compra novo praticamente. E aí você pensa, né? Eu tava cogitando isso porque eu pensava, o problema é o corpo, tá? Era essa a minha constatação. E finalmente eu encontrei, achei, porque teve toda essa mentoria ali, toda essa consultoria dentro da mentoria, e eu comecei a me reconhecer na frente do espelho e me senti uma gata. Eu sou leonina, tá? Eu já contei isso, não, né? Sou leonina, tá? Então, vocês me desculpem. E isso é uma coisa bem interessante, porque assim, quando a gente pensa na estética, eu como trabalho com essa parte de harmonização corporal, quando a gente pensa na estética, e não só corporal, como na tricologia também, né? Que ainda é algo que eu trabalho, sim. Quando a gente pensa em qualquer um desses tratamentos estéticos, até no facial que eu não trabalho, mas também acontece, de às vezes o paciente chegar falando que ele quer tal procedimento. Mas isso acontece por quê? Porque existe uma cultura onde alguns profissionais falam sobre aquilo ali, e ai, que isso aqui é maravilhoso, é a maior maravilha do mundo. Mas existe uma coisa que eu levo muito para mim, para qualquer um desses atendimentos, a individualidade. A gente tem que entender que cada pessoa é única e que, por isso, a gente precisa entender o que ela precisa realmente. Não é simplesmente um copia e cola, entende? O copia e cola não funciona, gente. Não funciona. E tem muitas pessoas também, já batendo nessa tecla que não tem a ver com isso hoje, mas que vendem os procedimentos, aqueles novidades, sabe? Isso aqui é a maior maravilha de agora do momento. Você vai dar conta, daqui a pouco ele sumiu. Porque nem era tudo isso. Às vezes nem traz resultado como a gente, sabe, espera. E eles vendem por quê? Porque tem uma indústria desesperada por trás disso. Existem pacientes implorando por isso, pedindo porque eles querem resolver o problema deles.
só que eles não sabem o que eles precisam. E a gente vê, então, muito disso, né, do paciente chegar, às vezes, querendo aquele procedimento. Por quê? Porque ou ele viu com o profissional, como eu disse, que às vezes eles querem colocar como se estivessem fazendo, oh, meu Deus, que maravilha! E realmente a gente faz tratamentos, a gente faz cuidados incríveis. Só que você vender o procedimento, entende? Isso geralmente não traz a personalização do negócio, não traz a individualidade que cada pessoa precisa, não traz o olhar refinado, sofisticado para aquele caso, para aquela pessoa que confiou no nosso tratamento. Tá tudo bem, existem pessoas que vão preferir esse tipo de tratamento mesmo, porque preferem por preço, né? Mas a questão aqui é outra. É quando a gente busca realmente um refinamento. E isso, além, né, da questão de profissionais, existe muito a referência, né? A gente, hoje em dia, com essa coisa de redes sociais e tudo, acaba tendo muitas referências. E não só referências ali de questão de pessoas, mas às vezes a pessoa acha, ai, ficou tão lindo aquilo ali, é o que eu quero. E aí nem sempre é assim que funciona, né? Que é aquilo ali que vai fazer o melhor resultado para você. Porque o resultado baseado nos outros, ele não vai estar de acordo com o que você busca para você, com a construção de imagem que você quer transmitir para as outras pessoas. Então, nem tudo que tá bonito com os outros vai harmonizar com o que você está procurando. Vai valorizar quem você quer ser, transmitir para as outras pessoas. Então, isso é muito importante. Existe uma grande diferença entre tendência e identidade. Quando a gente vai atrás da tendência, geralmente a gente acaba fazendo algo ali do momento. É a mesma coisa que eu falei no vídeo sobre Quiet Luxury. A palavra fugiu. Quando a gente pensa nisso, né? Quando a gente busca pela tendência, por algo que é de moda, do momento, aquilo ali nem sempre se sustenta. Na realidade, na maioria das vezes, não se sustenta. Acaba desaparecendo com o tempo. E nem sempre a gente se sente bem depois. Porque às vezes a gente vai se ver e vai pensar, meu Deus do céu, por que que eu fui fazer isso simplesmente porque estava na moda e estava todo mundo fazendo? Então, quando a gente busca a real identidade, o que eu quero fazer porque realmente é algo que eu preciso, que me incomoda, e não porque o fulaninho tá fazendo e eu também quero, isso acontece. Isso faz toda a diferença para gente levar para nossa vida, porque com o passar do tempo isso pode acontecer, a frustração por ter feito uma escolha errada com base em modismo, em tendência. Então, às vezes a pessoa ela realmente não precisa daquele procedimento, ela precisa de uma direção para entender que aquilo ali é o tratamento, é o cuidado que ela realmente vai ter o melhor resultado. Entende? É basicamente isso. Quando a gente tem o direcionamento certo, a gente tem um resultado que ele realmente fica incrível. E eu falei no outro vídeo também, que é como se a gente fosse artistas. Porque no fim a gente detalha, é o nosso olhar para aquele ser humano, para aquela individualidade, para que ela busca, para o que ela busca, né? Então, isso tudo precisa ser falado, por isso estou aqui orientando, conversando com vocês, porque realmente é importante entender para que a gente evite frustrações no futuro. Tá? Então é basicamente essa a história. E nem sempre, né, o que vai cair bem em alguém vai cair na gente. Isso a gente precisa entender, né? Porque quando a gente harmoniza de forma sofisticada, de forma elegante, quando a gente respeita a identidade, a individualidade daquela pessoa, respeita as características dela,
a gente acaba construindo algo realmente que se mantém a longo prazo, que não vai ser simplesmente uma tendência e que vai valorizar aquela pessoa de um jeito que, se antes ela se incomodava com aquilo, porque isso tudo sempre tem a ver com autoestima, sempre tem a ver com alguma questão que tá intrínseca e que nem sempre a gente se dá conta até que aquilo ali seja falado e mostrado para nós, né? Então, quando isso acaba mostrando essa, respeitando toda essa individualidade, entendendo que realmente a pessoa busca e entendendo a estrutura dela, entendendo proporção, entendendo, sabe, entendendo detalhes, conversando com um ser humano, não com um banco. Muitas pessoas têm essa visão, né, do paciente. E eu sempre tive esse olhar mais individualizado, porque eu sempre gostei muito dessa parte de terapias integrativas, sabe? Sempre fui muito para essa área, assim, então eu gosto muito de pensar na individualidade, de pensar que cada ser humano que chega aqui, ele tem um objetivo, ele tem uma história, ele tem uma identidade. E ele vai me contar tudo isso para que a gente chegue no melhor resultado para ele. Sempre, sempre, porque isso faz toda a diferença. Esse olhar realmente individual, clínico, crítico, dá pra gente dizer assim. E isso tudo vai ter a ver, sim, com a nossa autoestima, com a nossa identidade, com a nossa individualidade, né? E eu queria saber, você já passou por isso também? Você já passou por algum momento onde você buscava algo freneticamente e aí você se deu conta que na realidade só não tinha direcionamento? Que foi isso que aconteceu comigo. E eu fiquei bem feliz. Assim, ó, quando eu saí da mentoria foi algo que eu fiquei impressionada. Eu realmente fiquei muito empolgada, assim, para dar aqueles passos, porque eu percebi que aquilo ali era ouro puro e que eu tinha realmente entendido que o problema não era aquele que eu achava que era. Era, na realidade, o meu interno, como eu falei com vocês. Me conta, você já passou por isso aí em algum momento? Seja com procedimento estético, com uma roupa, com o que for. Me conta. Até o próximo vídeo.